Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome do Senhor Jesus. Há poder nesse nome. Os espíritos malignos que estavam sobre o gadareno, que vivia na região de Gadara, quando Jesus chegou naquela região, eles, ao avistar Jesus, começou e falaram para Jesus: por que tu viestes nos atormentar, se ainda não é chegada a nossa hora? Os próprios demônios falavam. Outros diziam: você é o Filho do Deus Altíssimo. Por que viestes nos atormentar? Se você para meditar nisso, você vê que os demônios atormentam as pessoas. Sim ou não? Os demônios atormentam as pessoas. Aquele homem não comia, dormia em sepulcros, se ralava com caco de telhas as suas feridas, suas úlceras, chagas. Mas ele diz: por que viestes nos atormentar? E os demônios é que atormentam, e Jesus veio atormentar. É porque eles não aguentam a luz. Eles são das trevas, eles não aguentam a luz. Por isso que nós precisamos ter esse entendimento, isso. Por isso temos que estar apegados a Cristo, a Jesus. Porque se você está cheio de Jesus, aí aonde você chega, eles dizem: por que você veio aqui? Você não está entendendo? Quem está entendendo aí? É como aqueles filhos de sacerdotes foram expelir os demônios, e os demônios disseram para ele: ei, Jesus a gente conhece, Paulo também, mas vocês não. E eles bateram naquelas pessoas. Você tem Cristo na tua vida, você tem Jesus na sua vida. É por isso que declaramos. O hino nos nasceu, Filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros. Jesus, Jesus, seu nome é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Nos nasceu, o Filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros. Jesus, Jesus, seu nome é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Oh, aleluia. Você pode glorificar ao Senhor, aplaudir a Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Cumprimento o seu irmão, declare bênção sobre a vida dele, sobre a vida dela, em nome de Jesus. Em nome do Senhor. Amém? Amém? Que a Deus derrame toda a sorte de bênção sobre a vida de cada um de vocês. Animado, né? Pergunta para mim, para você ver. Fala aí, pastor Everaldo, Deus derrame toda a sorte de bênção sobre a tua vida. Só ouvi uma voz, não é isso? Amém! É, irmão, assim seja. Eu creio, eu tomo posse da palavra de Deus. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor. Para a glória de Deus. Irmão, nós estamos aqui com um DVD, são poucos, que é do pastor David Slake. Ele pregou o primeiro seminário escatológico, que na verdade foi mais uma introdução. Esse homem pregou muito. E nesse DVD, nessa capa tem 4 DVDs, na verdade, são 4 mensagens. Jorge, acho que ele pregou 5 mensagens, não foi? Acho que ele pregou 5, né? Pregou 4? Ele pregou sábado, né? Domingo ele pregou 3, e segunda-feira mais uma, né?
Então são 4, não? Só pregou sábado e domingo, né? Foi, né? 4 mensagens profundas. Quem teve nesse seminário? O casal esteve ali. Poucos. Você que teve lá. Ó, esse DVD para você. Pega aqui, ó. Em nome de Jesus. E ele tem um testemunho tremendo para a glória de Deus. Tá? Então são poucas unidades. E aí são DVDs. Essas 4 mensagens. A gente quer vender ela para você abençoar a obra, abençoar a rádio, o Instituto Logos. Você fazer um investimento em você. Você compra, é R$40, mas você pode duplicar depois, abençoar quem você quiser. Tá bom? Em nome de Jesus. São poucas unidades que é para abençoar o ministério. E esse seminário foi aberto para a glória de Deus. E quem está ouvindo as músicas do Ministério para a Tua Glória na Rádio Logos aí, são canções poderosas, né? Se Deus quiser, dia 31, no culto das 10 horas da manhã aqui, a gente vai estar fazendo o lançamento do CD. E à noite, às 22 horas, lá, se Deus quiser, vai estar na Logos sede, vai ter o culto da virada. Então aqui, tanto no dia 24 como no dia 31, os cultos serão 10 da manhã e às 5 horas da tarde, amém? 5 horas da tarde para terminar um pouco mais cedo, dá tempo de você ir para a ceia com sua família. E no domingo, já lá na sede, vai ser 10 da manhã, 5 da tarde e às 22 horas, às 10 horas da noite. Vamos para a palavra de Deus. Abramos a nossa Bíblia na carta, na epístola, escrita aos Hebreus, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 1. Oh, aleluia. Livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Antes de ler, falar para toda a igreja, Deus vai ministrar muito nos nossos corações dentro desse livro. Eu creio. Eu queria incentivar você, se você tem aqueles celulares, você poder anotar alguma coisa. Claro que hoje vai ser uma introdução hoje. Nós vamos nos aprofundando mais a cada quarta-feira, se Deus quiser. Hoje vai ser uma introdução. Então traga uma agenda, um caderno, uma caneta. Eu creio que Deus vai falar muito ao seu coração. Por quê? Veja bem, mais do que nunca, a igreja, o povo, precisam aprender a palavra de Deus. Eu vou fazer a leitura, só para esclarecimento. Eu vi um vídeo, chegou até a mim, de um cara zombando dos evangélicos. Zombando, ele estava fazendo o quê? Zombando dos evangélicos. Por que nesse vídeo? Ele pegou vários líderes, pastores, e às vezes conhecidos nacionalmente, os caras vendendo cimento ungido. Cimento ungido. E o cara ainda diz, esse reboliço só quem faz sou eu no país. E graças a Deus que é só ele. Cimento ungido, e diz que é para você, compra aqui, leva para a tua casa, que é para Deus te dar a casa própria. Esse estava vendendo cimento ungido. O outro estava vendendo uma caneta ungida. E dizendo assim, você faz aquela ofertinha de R$1.000, ofertinha de R$1.000, e você manda o comprovante para nós, e nós vamos enviar essa caneta que foi consagrada, porque quando você assinar o contrato, e você não sei o quê, martelo ungido, sal ungido, lenço ungido, fronha ungido, travesseiro ungido, tantas coisas que têm acontecido, isso, e milhares de pessoas estão atrás dessas coisas. Agora, isso tem base bíblica? Tem? Existe um versículo, quem está ouvindo hoje as reflexões na rádio? Quem ouviu? Se não me falha a memória, 1 João capítulo 2, versículo 27. Ele diz, vocês têm a unção de Deus na vida de vocês. O que é a unção? Enquanto a vós, a unção que dele recebestes, fala, eu recebi a unção. Amém, pode tirar o versículo. Não tem outro versículo aqui que fala também, eu recebi a unção. O que é a unção? Quem aqui não sabe o que é a unção, levanta a mão, por favor. Muita gente não sabe.
O que é a unção? Outrora, para ungir o sacerdote, derramava um óleo consagrado ao Senhor, o óleo da unção. E ele estava separado para Deus, aquele óleo. E a unção aqui se refere ao Espírito Santo. Fala, ao Espírito Santo. Então vós tem a unção. Fala, eu tenho a unção. Fala, eu fui ungido. Então qual é que tem mais poder? Você que tem a unção, que tem ungido, que está ungido pelo poder de Deus, ou uma água ungida? Isso aqui não significa nada, serve para matar a sua sede. Quantos estão entendendo isso? Então, mais do que nunca, a igreja precisa aprender a palavra de Deus. Por isso eu quero incentivar vocês a pegar caneta, anotar, rascunhar, ler Bíblia, pesquisar, saber se eu estou falando heresia aqui. Porque a coisa está feia, mas também é bíblico. Jesus está voltando. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias, a nós nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e por quem fez também o mundo, sendo ele o resplendor da sua glória, e a expressa imagem do seu ser, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo ele mesmo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quando herdou mais excelente nome do que ele. Pois a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, hoje te gerei? Você pode ver que tem uma interrogação, ele está perguntando. Por acaso o Senhor disse para os anjos: Tu és meu filho e eu te gerei? E outra vez, eu lhe serei pai e ele me será filho? É uma pergunta. Você vai entender isso no versículo seguinte. E outra vez, ao introduzir no mundo o primogênito, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. Deus não mandou anjos sentar à direita dele. Deus disse ao filho. Ora, quanto aos anjos diz: Quem de seus anjos faz ventos, e de seus ministros labaredas de fogo? Mas do filho diz: O teu trono, ó Deus, subsiste pelos séculos dos séculos, e cetro de equidade é o cetro do teu reino. Até aqui. Senhor Deus Pai, aqui está a tua igreja, somos as tuas ovelhas, tu és o nosso pastor. Abre a nossa mente, o nosso intelecto, nos ensina, Senhor, pelo poder da tua palavra. Nós cremos na tua palavra, Pai. Fala as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Aleluia. Quem aqui não já passou por um dia mau? Quem aqui não já passou por um dia de perseguição, de más notícias? Quem aqui não já chorou e não já disse para Deus: Senhor, eu não aguento mais? Que levante é esse? Quantos já passaram por situações adversas, terríveis, por dias, por semanas, por meses? Quantos? Quantos nos já pensaram em retroceder, em recuar, em desistir, em parar? Quantos já tiveram as suas mentes setadas pelo inimigo da nossa alma e dizendo: você está na religião errada? Na verdade não é tudo isso que eles falam, não é tudo isso que eles estão ensinando. Quantos já se pegaram, se interrogando, se perguntando: será que eu estou na religião certa? Será que realmente Cristo é Deus, é o Salvador?
Será que realmente Ele ouve as nossas orações? Será que Ele... E ficam fazendo muitas perguntas e muitas perguntas. Esta carta que foi escrita aos Hebreus, ela é direcionada à segunda geração de crentes em Cristo Jesus. A primeira geração, aqueles que viram a Jesus, aqueles que até comeram do pão que Ele tinha multiplicado, comeram do peixe que Ele tinha multiplicado. A primeira geração, aqueles que participaram, estiveram ali no monte, quando Ele subiu aos céus, como está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 6, que Paulo diz, 500 testemunhas viram quando Ele subiu aos céus. Depois apareceu a mais de 500 irmãos, mais de 500 pessoas, não eram 500, eram mais de 500, de uma só vez, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormiram. Muitas das pessoas que viram a Jesus, quando Ele subiu aos céus, já tinham morrido. Na época de Paulo, estavam vivos. Mas essa carta já alcança a segunda geração de crentes que não viram Jesus, que não tocaram em Jesus, que não ouviram a voz de Jesus, mas que ouviram a palavra de Jesus por meio daqueles que andaram e que creram na palavra dele, nos ensinamentos deles, como os apóstolos, como próprios, aquelas pessoas que estiveram lá no monte, quando Jesus subiu aos céus. E esta geração aqui, é uma geração de pessoas que, na sua maioria, eram religiosas, e que serviram a uma religião conhecida como a religião judaica, eram judaizantes, e que de fato, de verdade, era a melhor religião do que as outras, propriamente dizendo, porque esta religião, de fato, de verdade, foi fundada pelo próprio Deus, que deu a lei de Moisés. Eles tinham o Antigo Testamento, tinham a lei de Moisés, tinham os salmos, tinham os profetas. E esse mesmo povo que tinham a Torá, ao Pentateuco, todo o Antigo Testamento, frequentavam as festas que tinham que ser feitas segundo a palavra, segundo a lei. Porém, mas agora eles são cristãos, e uma provação veio sobre eles, uma perseguição terrível sobre este povo, esses cristãos, da segunda geração de cristãos. Veio uma perseguição em cima deles, porque a religião cristã é considerada uma seita, são considerados hereges, e eles são perseguidos. As portas do comércio local é fechado para eles, ninguém mais negocia com eles, ninguém faz negócio com eles. A ordem de Roma também é para matar os cristãos, é para destruir os cristãos, aniquilar os cristãos. Então eles se encontram encurralados, e aí eles pensam em parar, eles pensam em retroceder, eles pensam em desistir, e muitos deles desistiram. Você vê isso escrito no livro de Hebreus, capítulo 10, no versículo 27, e que diz, muitos deles já não estão no meio de nós, mas uma expectação terrível de juízo e um ardor de fogo que há de devorar os adversários. 11, 27, 10, 29, 27, mas está dentro do texto, e fala, eles já não estão mais conosco, não está mais no meio, 25, 10, 25, não me fala a memória, depois você lê, já não estão mais no meio de nós, não estão conosco, se afastaram da fé, desistiram. É 25, Hebreus 10, 25, ele diz, não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai aproximando aquele dia, no versículo 26, porque se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. E no 27 diz, mas uma expectação terrível de juízo, e um ardor de fogo que há de devorar os adversários.
Então a carta aos Hebreus de hoje, irmão, eu volto a falar, é uma introdução. A carta aos Hebreus é para despertar a fé deles, trazer a memória deles, levantar eles, colocar eles de pé e dizer para eles: não retrocedam, não recuem, não desistam, continue firme, porque o que cabe depois é o juízo, como está escrito em Hebreus capítulo 9, versículo 27. Cabe ao homem morrer apenas uma única vez, depois disso vem o juízo. Então a carta escrita aos Hebreus é para mostrar a superioridade de Jesus. Fala comigo, a superioridade de Jesus Cristo. A carta aos Hebreus é para mostrar que Jesus, Ele é superior aos anjos, Ele é superior a Moisés, Ele é superior aos sacerdotes, Ele é superior a Abraão, a Isaac, Jacó, Ele é superior a Elias, a Eliseu, todos os profetas. Cristo Jesus, Ele é superior. E tudo isso nós vamos ver dentro dessa carta, a superioridade de Cristo em tudo, sobre tudo e sobre todos. Logo no texto em que nós lemos, por várias vezes vai falar a questão de anjos, porque já estava tendo uma doutrina de anjos, adoração a anjos, as pessoas se apegando a anjos, e isso tem até os nossos dias de hoje. Quem já ouviu falar em anjo da guarda? Levanta a mão. Já orou por ele? Tem até imagens de esculturas de anjos, sim ou não? Isso vem de muito tempo. Então Cristo, Ele é superior a todo esse tipo de coisa, Ele é superior. A carta aos Hebreus vai falar que Ele é perfeito, a perfeição de Cristo. Fala comigo, Jesus é superior, Jesus é perfeito. E vai mostrar também dentro dessa mesma carta a eternidade de Cristo, as coisas eternas. Então o propósito dessa carta é atrair, é trazer de volta, é despertar a fé, é encorajá-los, mesmo que tenham que passar pelo fogo, mesmo que tenham que passar pela unha do leão, pelas presas dos leões, mesmo que tenham que passar pela espada, mesmo que tenham que passar pela lança, mesmo que tenham que passar a fome, mesmo que tenham que enfrentar a morte, mas vai sorrir para ela. Aleluia, oh, aleluia. Então essa carta aos Hebreus é para despertar o povo, para despertar a igreja, não só eles, como também a nós, que Jesus Cristo é a suficiente Salvador. Fala, Jesus é o meu suficiente Salvador. Isso você vê no capítulo 6, no versículo 20, capítulo 6 e no versos 20, aonde Jesus, como precursor, entrou por nós, feito sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. No versículo 19, diz assim: a qual temos como âncora da alma, segura, firme e que penetra até o interior do véu. Olha isso aqui, o qual temos como âncora da nossa alma, segura e firme e que penetra até o interior do véu, aonde Jesus, como precursor, isto é, aquele que foi primeiro, entrou por nós, feito sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Não é pela ordem dos levitas, de Levi, mas pela ordem de Melquisedeque. A âncora, para que serve uma âncora? Quem conhece aqui já ouviu falar de âncora? Qual o propósito de uma âncora? Você vê lá, você vai na beira-mar e você vê aqueles navios estacionados lá no mar, esperando o tempo deles para eles chegar lá no porto, para atracar no porto, para poder descarregar.
e aqueles navios ficam ali. Ele pode até balançar para um lado ou para o outro, pode vir ventos, ondas, mas eles não saem do percurso. Por quê? Porque eles estão ancorados. É isso que o escritor sagrado, o que o Espírito Santo está passando para a igreja. Vocês estão ancorados em Cristo Jesus. Não importa a ventania das tribulações, dos problemas, não importa a ventania que vem, pode jogar você de um lado para o outro, pode balançar, parece que vai virar, parece que vai naufragar, mas não vai. O inimigo não vai te jogar na rocha, o inimigo não vai te jogar nas pedras, o inimigo não vai fazer o que ele quer. Você está ancorado em Cristo Jesus, Ele é o precursor, ninguém vai quebrar essa aliança, essa corrente de aliança que você tem com o seu Deus. Esse é o propósito dessa carta. Aí quando essa carta foi lida na igreja, irmãos, quando essa carta começou a ser pregada novamente lá em Israel, começou a ser pregada na Judéia, começou a ser pregada na Samaria, na Galileia, nas regiões, nas vizinhanças, aquele povo que estavam pensando em desistir, aquele povo que estavam pensando em retroceder, eles foram levantados novamente, foram cheios do poder do Espírito Santo, e eles ficaram firmes em Cristo Jesus. Essa geração que não viu Jesus, porém está escrito, mas bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Aleluia. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei como você está vivendo, as lágrimas que você tem derramado. Eu derramo lágrimas, eu passo por lutas. Eu, pastor Everaldo, passo por lutas, passo por muitos problemas, passo por muitas guerras. Hoje fizeram uma postagem no grupo, foi a Larissa, ela fez uma postagem, hoje eu chorei. Eu estava sentado, quando eu li aquela postagem, rolou lágrimas dos meus olhos. Ela falou, pastores não são compreendidos. Você, meu irmão, isso é uma ovelha, diz, nós nos preocupamos só com nós mesmos, só com a nossa própria vida. E às vezes não estamos nem aí para a vida dos pastores, mas pastor passa pelas mesmas lutas que nós passamos. Eles enfrentam os problemas que nós enfrentamos, porém, ele não se preocupa só com os problemas dele, da casa dele, da família dele, é com o problema da igreja. É para saber como que estão os jovens, como está o grupo de casais, o grupo de homens, saber como que estão os levitas, saber como que está a igreja, os irmãos, é os pastores que recebem uma carga, onde as pessoas lançam sobre eles todos os problemas, mas isso não nos faz melhor do que vocês, isso não nos faz melhor do que você de maneira alguma, mas aqui estamos para falar, vale a pena continuar com Cristo, vale a pena andar com Cristo, vale a pena estar nos pés de Cristo, vale a pena viver para Cristo, pregar Cristo. Aleluia. Eu não estou aqui para ficar derramando lágrimas ou tentando lhe convencer para você ter pena de mim, não. Eu quero que você olhe para Jesus. Agora sim eu peço oração, intercessão, que devemos orar uns pelos outros. E Deus colocou essa carta, de pregar sobre esta carta. Fala comigo, Jesus é perfeito, tudo de Cristo é perfeito. Hebreus capítulo 7, Hebreus 7 e 11, tem algo maravilhoso, aí diz assim, de sorte que se a perfeição, Hebreus capítulo 7 versos 11, de sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, pois sob este o povo recebeu a lei, que necessidade havia ainda de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem, e que necessidade havia ainda de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, que não fosse contado segundo a ordem de Arão, pois mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei, porque aquele a quem estas coisas se diz pertence a outra tribo, da qual ninguém ainda se serviu ao altar, visto que manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá,
tribo da qual Moisés nada falou acerca de sacerdote. E ainda muito mais manifesto é isto: se a semelhança de Melquisedeque se levanta outro sacerdote, que não foi feito conforme a lei de um mandamento carnal, mas segundo o poder, uma vida indissolúvel. Porque dele assim se testifica: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Pois com efeito o mandamento anterior é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte introduzida numa melhor esperança, pela qual nos aproximamos de Deus. E visto como não foi sem prestar juramento, porque na verdade aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes, mas esse com juramento daquele que lhe disse: jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Isso vai ver lá no Salmo 107, se não me falha a memória. De tanto melhor pacto, Jesus foi fiador. E na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. O que ele está falando aqui? Da perfeição do sacerdócio de Cristo Jesus. Porque teve a tribo de Levi, mas a tribo de Levi tinha que ser uma tribo, porque eles também morriam e não eram perfeitos. E eles tinham que oferecer sacrifício por eles primeiro, antes de oferecer sacrifício pelo povo. Eles tinham que oferecer porque eles pecavam. Mas Jesus Cristo não veio da ordem de Levi, veio da ordem de Judá, da qual Moisés não falou nada, porém já estava escrito sobre ele. Ele veio da ordem de Melquisedeque, aquele que você encontra lá em Gênesis, no capítulo 14, versículo 18, 19 e 20, quando Abraão, ele vai e ele serve. Ora, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Aqui simboliza, aqui mostra para Cristo o pão e o vinho, o corpo e a carne, pois era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou a Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra. Abraão não perde a oportunidade. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe os dízimos de tudo. Jesus não é sacerdote da linhagem de Levi, mas é da ordem de Melquisedeque. Quem sabe muito sobre ele? Poucos, mas Deus sim sabe tudo. Ele é perfeito. É isso que a carta vai dizer para o povo hebreu. Porque nessa época em que essa carta foi escrita, o templo ainda não tinha sido destruído. As pessoas ainda sacrificavam no templo. Preste bem atenção, igreja. Preste bem atenção, Logos. Você que está ouvindo pela rádio Logos, assistindo pela TV Diário, no Diário Divino, preste atenção nisso aqui. O templo ainda não tinha sido destruído. Pessoas ainda sacrificavam no templo. Lá tinha sacerdote, lá tinha sumo sacerdote, lá tinha o ritual, a liturgia que estava escrita no livro em Levítico, em Números, na lei de Moisés. E este povo estava pensando em voltar para lá. Este povo estava pensando em voltar novamente. É melhor nós voltarmos para a nossa vida, para a nossa prática judaizante, porque nós deixaremos de ser perseguidos. Nós deixaremos de ser mortos, nós deixaremos. E outra coisa, eu não sei se isso é verdade, esse negócio, nós temos a lei, nós temos a Torá, mas eles trazem as interpretações deles. Eles estavam pensando em voltar para a prática judaizante, voltar novamente a fazer os sacrifícios. É interessante que nos nossos dias de hoje, o povo está novamente com essa onda de sacrifício, está com essa onda novamente de usar talit, trazer para dentro da igreja a prática judaizante, quepar na cabeça. Estão com um bocado de coisas que foram combatidas pelos apóstolos. Você não precisa tocar no manto. Você não precisa sacrificar ou se sacrificar. Você só precisa viver em obediência pela fé no Deus que te chamou do lamaçal do pecado, no Deus que te tirou da sarjeta, da obscuridade, da escuridão do pecado, da escravidão do diabo. Você só tem que olhar para o Senhor e ficar firme, sabendo que você está ancorado em Cristo. Só que nos dias de hoje, nos nossos dias de hoje, homens que não estão nem aí para vocês, nem aí para as pessoas, não olhem, não nos vê como ovelhas, não nos vê como discípulos, mas vê como gados.
Porque gado, fazendeiro conta não é o gado, conta a cabeça de gado. Você não é a cabeça de gado, você não é número, você não faz parte de um projeto de marketing multinível. Você é servo, você é filha, serva, filho de Deus. Precisa olhar para o Senhor e se firmar em Cristo. E saber que o seu Deus, o seu Cristo, o seu Senhor, uma única vez, Ele se ofereceu na cruz e foi o sacrifício perfeito. Não precisa de outro. Quantos estão entendendo essa palavra? Nós estamos na introdução, irmão. Pode deixar que nas outras 4 você vai escrever muito. Estamos na introdução. Fala comigo, o meu Deus está no controle de tudo. Jesus, Ele é superior. Fala comigo, o meu Senhor é superior a tudo e a todos. Agora entenda, a igreja, se você sabe que Jesus é superior, por que você precisa de água ungida? Se você sabe que Jesus é superior, por que você precisa de água benta? Se você sabe que Jesus é superior, por que você precisa de uma outra intercessora, de um outro intercessor? Se você precisa se prostrar diante de uma imagem de escultura, onde você dá o nome de santa e de santo? Se Jesus, Ele é superior, por que você precisa viver fazendo campanhas e desafios e mais desafios, para o Senhor mudar a tua vida? Se o Senhor é superior, se você crê que o Senhor é superior, por que você precisa materializar a sua fé? Se prostrar diante de uma coisa material, diante daquilo que veio da terra, ou que seja plástico, que seja ouro, seja prata, seja bronze, seja um concreto, seja um cimento, seja de gesso, seja lá o que for. Você não precisa materializar a sua fé. Fé não é materializada, a fé é o fato de crer e entender que de fato o Senhor existe, e Ele não está lá, Ele está aqui. Só que o povo são enganados, e o pior que o paganismo lá do mundo trouxeram para dentro das igrejas, do meio evangélico, do evangeliquez. Nós só precisamos crer na palavra de Deus. Se você crê na palavra de Deus, você vai permanecer. Não importa as circunstâncias que venham sobre a tua vida. Não importa os problemas, as lutas, as adversidades que venham. Você sabe que Jesus é o teu escape. Pastor, mas eu conheço um irmão que viveu atribulado e morreu. Morreu para você, para Deus ele passou para a vida. Quando fala nisso, né, irmão? Poucos entendem. Então todo mundo querendo pegar no manto. É lá, viu, mano? A misericórdia. Fala, as coisas de Deus são eternas. Dentro dessa própria carta fala de coisas eternas. Hebreus capítulo 5, versículo 9. Hebreus 5 e 9. Que diz: e tendo sido aperfeiçoado, veio a ser autor de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Olha aí, leia aí, presta atenção. E tendo sido aperfeiçoado, veio a ser autor de eterna salvação. Fala, eterna salvação para um povo. Não. Para todos os que lhe obedecem, sendo por Deus chamado sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Volta novamente, irmão. Eterna salvação, eterna salvação. No capítulo 9, do versículo 12, 9 e 12 diz: e não pelo sangue, vamos ler a partir do versículo 11, mas Cristo, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizados, por meio do maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não dessa criação, e não pelo sangue de bodes e novilhos, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez por todas no santo lugar, havendo obtido uma eterna redenção. Olha lá, glória a Deus.
Então você precisa entender, a carta é aos Hebreus, o templo ainda está lá de pé. Eles estão pensando em voltar para o templo, para voltar a sacrificar bodes, sacrificar ovelhas, sacrificar carneiros, levar farinha para lá, levar rolinha para lá, pomba para lá. Estão pensando em voltar novamente para aquele sistema que na verdade só era nada mais nada menos do que sombra das coisas eternas. O tabernáculo que Moisés escreveu foi uma planta que Deus deu para ele e que mostrou a ele a feita no céu. Às vezes o ser humano quer sempre aquilo que é terreno, mais do que felizes é aqueles que olham para a eternidade. Se você continuar olhando para as coisas terrenas, você vai viver ainda na terra, vai se rastejar na sarjeta da incredulidade, e vai ser banhado pelo lamaçal do pecado. Sabe qual vai ser o seu fim? Seu fim será o esgoto do inferno. Mas se você buscar as coisas eternas, você ficará em Deus. E a tua vida não será baseada naquilo que tem poeira, naquilo que é daqui, mas naquilo que é de lá, isto é, do alto. O Senhor não quer te levar para a lama, da lama nós éramos. O Senhor não quer te levar para a sarjeta, de lá Ele nos tirou. O Senhor não quer te colocar numa boca de lodo, de lá Ele nos arrancou, meu irmão. É como o salmista, ele diz que o Senhor tirou ele de um charco de lodo, colocou sobre a rocha firme e firmou os seus pés, colocou na sua boca um novo cântico ao Senhor. Ele está dizendo, não vale a pena retroceder. O que tem de crente voltando, se desviando, como na nossa própria cidade, um cantor na nossa própria cidade, que disse que era crente, fez livros, deu testemunhos. Eu estou falando isso porque muitas pessoas seguiam ou até seguem ainda nas redes sociais. E qual é o exemplo, qual é o testemunho que está dando hoje? Quer justificar a sua volta para o mundo? Não justifica a volta para o mundo, é uma escolha, foi uma decisão que você tomou. Precisa entender, mas o Senhor está de braços abertos e mãos estendidas para trazer de volta. Enquanto tem fôlego de vida, dá tempo. Você não tem que olhar para os que retrocedem, você precisa olhar para aqueles que foram até o fim. Eu não tenho que olhar para quem desistiu, para quem parou. Eu tenho que focar naquele que foi até o fim, mesmo com uma coroa de espinho, mesmo pregado na cruz, mesmo tendo os pregos nas mãos, pregos nos seus pés, mesmo sendo ridicularizado. Ele foi até o fim. Ele é o exemplo de fidelidade, ele é o exemplo de perseverança. É para Cristo que nós devemos olhar, não é para o homem. Aleluia. O que o homem tem para te oferecer? Às vezes tem um CD, tem um DVD, tem uma camisa, tem alguma outra coisa, talvez tenha uma frase, Jesus te ama, Jesus alguma coisa, Deus é fiel, talvez tenha alguma coisa para você pregar na tua casa, talvez te venda um quadro do Salmo 91, do Salmo 23, ou alguma frase bonita. O que o homem tem para te oferecer? Nada, mas Deus tem tudo. Estamos passando o tempo vivendo uma época dos artistas gospel. Segunda-feira, isso aqui vai estar lotado, é os YouTubes da vida. Aqui mesmo, na própria Logo Sul, vai estar lotado os seguidores de pessoas. São as pessoas aprisionadas aos artistas, à fama. É aqueles que têm, o que as pessoas têm para oferecer? Se tem a palavra, amém. Se não tem, sai fora, irmão. Qual é o testemunho de vida? Qual é o testemunho? Eu vejo muitas coisas, meus irmãos, dentro do ministério nesses 10 anos. Eu já vi dentro da própria igreja, aqui dentro dessa própria igreja, dentro dessa própria Logo Sul, pessoas que às vezes dão mau testemunho quando vê que o outro irmão caiu, aí vem até o pastor querendo que afronta o outro, fala, muda a tua vida e Deus vai mudar dele.
O que você tem para julgar um e julgar o outro, apontar o dedo? Pega o teu dedo, olha para a tua cara, olha no espelho e vê o que você tem falado, o que você tem pensado, o que você tem postado, como você tem vivido. Pastor, você é perfeito? Não, não sou. Pastor, você é o santo homem? Não, mas estou me santificando a cada dia. Não por mim, mas pelo Espírito Santo que está na minha vida. Porém, Ele está na tua também. Isso é um ato de fé. Só precisamos reconhecer, não os pecados dos outros, o nosso. Também isso não dá o direito daqueles que estão vivendo querer passar alguma coisa para o outro, se não tem nada para passar. Jesus está voltando, irmão. Fala comigo, Jesus está voltando. Fala, Jesus é superior a tudo e a todos. Depois nós vamos falar sobre anjos, sobre isso, um bocado de coisa. Hoje é a introdução. Jesus, ele é superior aos anjos. Jesus é superior a Moisés. Jesus Cristo é superior ao sacerdote, ao sumo sacerdote da época. E olha que quando essa carta foi escrita, o templo estava de pé. Amém? O templo estava de pé. Os rituais religiosos continuavam. Os cristãos estavam pregando, mas os sacrifícios estavam sendo feitos lá dentro do templo. Porém, tinha data marcada para ser encerrado. E quem foi que deu o decreto? Próprio Cristo. Mateus 24, se não me falha a memória. Mateus capítulo 24. Aleluia. Do versículo 1 em diante. Mateus 24, versículo 1 em diante. Jesus deu a sentença sobre aquele templo. Ele diz: olha, Jesus tendo saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrarem os edifícios do templo. Mas ele lhe disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo, que não se deixará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. E estando ele ainda sentado no Monte das Oliveiras, se você já foi a Israel, se não foi, ainda irá um dia, em nome de Jesus. E você fica no Monte das Oliveiras, e você tem uma visão do templo. Hoje lá está o templo de Al-Aqsa, o Domo da Rocha, um templo islâmico, com a cúpula de ouro em cima. Era da onde bate aquelas fotos, era onde Jesus estava. E estando ele sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os discípulos, em particular, dizendo: declara-nos quando serão estas coisas, e que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo. Respondeu-lhe Jesus: acautelai-vos, que ninguém vos engane, pois porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e muitos enganarão. Aqui chama-se o Apocalipse de Cristo, até aqui. Só que nos versículos 1, Jesus diz: não vai ficar pedra sobre pedra. Quando a carta aos Hebreus for escrita, lá eles estavam, o templo ainda estava de pé, os sacrifícios estavam acontecendo, porém a sentença já tinha sido dada. 40 anos depois da morte de Jesus, 70 anos depois de Cristo, 40 anos depois que Jesus morreu e ressuscitou, 40 anos depois, os judeus se rebelaram contra Roma, mataram milhares de soldados romanos. Teve uma guerra de quase um ano, conquistaram novamente as terras. Porém o imperador deu a ordem a um general, e o nome desse general era Tito: vá para a Judéia e aniquile, acaba com aqueles judeus. E ele foi com várias legiões romanas, marchou para lá. Houve uma guerra terrível. Isso também está escrito nos escritos seculares, sem ser somente a Bíblia. E aí sabe o que aconteceu? Eles destruíram, eles mataram os soldados que lá estavam, mataram todos os sacerdotes, mataram os sumos sacerdotes que tinham, mataram mais de 1 milhão de judeus. Mais de 1 milhão de judeus foram mortos
por esse general. Agora vai se cumprir aquilo que Jesus diz, não vai ficar pedra sobre pedras. Por quê? Porque as paredes do templo lá dentro era de ouro, era revestido de ouro, tinha muito ouro. Conforme o fogo que eles colocaram, derreteu o ouro. E o ouro entrou nas brechas das rochas, entrou pelas fendas das rochas. E aí, os soldados romanos, eles para ir atrás desse ouro, eles derrubaram todas as paredes e eles reviravam as pedras para ir atrás do ouro. Para se cumprir a profecia, não vai ficar pedra sobre pedra. E aí, se esse povo não tivessem sido orientados pela palavra de Deus, se essa carta não tivesse sido escrita, e eles tivessem voltado para lá, como alguns voltaram para o sistema antigo de sacrifícios, porque já faz quase 2000 anos e aquele templo não foi reerguido. Aquele templo foi derrubado há 1930 anos atrás. 1930 anos atrás aquele templo foi destruído e nunca mais foi reconstruído. Se o sistema levítico, se o sistema de sacrifício tivesse validade depois de Cristo, então todo esse povo estava sob maldição, porque não estavam cumprindo a lei. Mas porque cessou esses ritual e Deus permitiu, foi Deus que permitiu os muçulmanos construírem aquele templo lá naquele lugar, para que nenhum judeu se metesse a reconstruir o templo novamente. Porque o dia que eles construírem o templo naquele lugar, eles vão voltar com o ritual novamente, mas Deus não vai permitir. Segundo alguns, no futuro Deus vai permitir a reconstrução do terceiro, e aí vai. Mas por enquanto não. Você precisa ouvir a palavra de Cristo. Estou entrando para o momento final dessa palavra, aplicando para os nossos dias de hoje. Nos nossos dias de hoje já estão levantando templos com o mesmo nome desse templo que estava lá. Nos nossos dias de hoje tem homens com patentes altas, homens que se acham deuses nessa terra, onde milhares de pessoas os seguem, onde milhares de pessoas querem tocar. Há muitos homens, pessoas que se declaram deuses. No YouTube está cheio de pessoas que se declaram apóstolo e apóstola, que tiram as suas sandálias, ficam de pé no altar, onde fazem uma fila de um monte de pessoas para tocar no pé do apóstolo, no pé da apóstola. Depositam, colocam o dinheiro do lado e toca, dá um cheiro no chulé. Pode pegar uma frieira braba na mão, na língua. Isso é uma aberração do que estão fazendo com o Evangelho. Você precisa atentar para Jesus, olhar para Jesus, focar em Jesus, estar em Jesus, caminhar em Jesus, porque Ele é perfeito, Ele é superior, Ele é eterno. Fala comigo, o meu Senhor é eterno. Oh, aleluia. Fala comigo, o meu Deus está no controle de tudo. Fica de pé em nome de Jesus, por favor. Quando eu e você, quando todos nós dermos conta do que temos nele e o que recebemos por meio dele, quando nós dermos por conta, atentarmos para a tão maravilhosa revelação de Deus para as nossas vidas, é entender de quem é Jesus. Fala para o teu irmão, quem é Jesus? Colossenses capítulo 1, versículo 16. Colossenses 1, capítulo 16. Colossenses capítulo 1, versículo 16. E que fala que todas as coisas, porque nele foram criadas todas as coisas. Fala, em Jesus foi criado todas as coisas. Na onde? Nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por meio dele para.
seja a visíveis e as invisíveis. Na época que esse texto foi escrito, o homem tinha domínio sobre os átomos? Conhecia? Não. Mas foi criado. É invisível. Tudo está na Bíblia, irmão. Então, igreja Logos, todos que aqui estão, em nome de Jesus, atenta para isso. E sabe qual é o bom, irmãos? É que cada um de nós temos livre acesso ao trono da graça. Livre acesso, meu filho. Só não sabe, mas no próximo culto vai cantar muito essa música. Deus deu uma música para essa igreja, chamada Livre Acesso. E sabe quando Deus deu essa música para nós? Deus nos deu essa música no ano de 2009 para 2010. Quando a Logos ainda era um bebezinho lá no bairro Fátima. Estava preparando uma palavra no livro de Hebreus. E veio um tema chamado livre acesso. E eu falei para o pastor Jonas Rios: pastor, hoje Deus me deu uma palavra, Deus deu uma palavra para todos nós. Hoje eu vou ministrar uma palavra, eu vou te passar uma parte do esboço da mensagem. E quando terminar a mensagem, Deus vai te dar uma canção. E Deus deu a canção. Só que naquela época a gente era bem bebezinho, depois fomos fazer o CD Candelabro. Aí o que fizeram? Não fizeram do jeito que Deus nos deu, fizeram do jeito do homem. Por isso que ela nem na rádio tocou. Porque foi do jeito do homem. Mesmo a música sendo nossa, mesmo sendo de um CD nosso, como não foi do jeito de Deus, foi do jeito de um produtor, de um homem, nem na rádio logo se tocou a música. Vocês nunca ouviram. Fala para o teu irmão: tudo tem que ser do jeito de Deus. Agora no próximo culto nós vamos cantar essa música. Se Deus quiser, no próximo DVD nós vamos gravar ela. Do jeito que Deus deu. Fala para o teu irmão: você tem livre acesso. Oh, aleluia. Hebreus capítulo 4, versos 14, 15 e 16. Olha o que o Senhor diz para eles. Se coloca, não, antes de ler, olha aqui para mim, por favor, antes de ler, vem aqui comigo. Se coloque no lugar dos judeus, que sabe tudo sobre o templo, sabe tudo sobre o ritual judaico, sabe tudo sobre o pátio exterior, o pátio inferior. Eles sabem tudo sobre o lugar santo. Eles sabem tudo sobre o lugar santíssimo. E eles sabem só quem pode chegar no lugar santíssimo. Os judeus, hebreus, sabem tudo sobre isso. Aleluia. Olha o que foi escrito para eles: tendo, portanto, um grande sumo sacerdote. Qual o nome dele? Não é o Everaldo, não? Não é o apóstolo Everaldo, não? Oh. Fica o pastor mesmo. Tendo, portanto, um grande sumo sacerdote, Jesus, fala Jesus, Cristo, nesse eu confio, Filho de Deus, que penetrou os céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Fala: nesse eu confio. 15, vamos lá. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Fala: nesse eu acredito, nesse eu confio. Em tudo ele foi tentado, mas ele não pecou. 16 diz: cheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, pastor Paulo, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Fala para o teu irmão: você não precisa de nada ungido, você tem a unção de Deus, você pode chegar lá. Ei, olha aqui, crente, olha aqui, vem aqui, preste atenção nisso aqui. Só quem podia ir no lugar santíssimo? Quem? Só o sumo sacerdote. Quantas vezes por ano?
Fala para o teu irmão, uma única vez por ano o sumo sacerdote podia ir lá. Mas antes ele tinha que oferecer um sacrifício por ele, de sangue por ele, pelo pecado dele. Agora não, irmão. Você tem livre acesso a esse lugar. Você pode ir lá. Agora, como você pode ir lá? Como? Como você pode ir lá? Com a água benta? Não, a água benta não te coloca lá. Como? Com a farinha ungida? Não, não, com arroz ungido, com feijão ungido, com a carne ungida, com sal ungido, fino ou grosso? Não, com martelo ungido, caneta ungida, lenço ungido, paletó ungido, nada, nada. Você só chega lá, você só vai chegar lá, você só vai chegar lá se você for por Ele que é Jesus. Só Jesus, só Jesus, é por meio de Jesus, é só Jesus, meu irmão. Vai lá, vai, entra, chega. Só Jesus nos fará entrar na glória. Bendirei teu santo nome. Cante para Ele. Proclamarei o teu reino. Oh, está escrito, Deus. Eu bendirei teu santo nome. Jesus, sim, sim. Proclamarei o teu reino. Tão doce, tão simples, tão puro e fiel, humilde, constante, bondoso, Yeshua. Tão doce, tão simples, tão puro e fiel, humilde, constante, bondoso, Yeshua. Está escrito: no céu vou morar, em ruas de ouro irei caminhar, ao lado daquele que a morte venceu. O brilho mais forte é o da glória de Deus. Santo, santo, eu irei cantar pra sempre. Oh, aleluia. Está escrito: no céu vou morar, em ruas de ouro irei caminhar, ao lado daquele que a morte venceu. O brilho mais forte é o da glória de Deus. Santo, santo, eu irei cantar pra sempre. Sou o Senhor, sou o Senhor, é o nosso livre acesso, Pai. Tão doce, tão doce, tão simples, tão puro
Olha, vocês lembram do início dessa mensagem? Na introdução, quando essa carta foi escrita para um povo que no momento estava passando por uma perseguição terrível. Eles estavam sendo mortos, eles estavam tendo seus bens confiscados, muitos tinham fugido. E sabe qual era o meio para aquela perseguição parar? Era retornando à sua religião de origem. Eles detinham comércio, não vendiam para eles, fecharam as portas. Eles estavam em uma perseguição terrível. Alguns já tinham desistido da fé. Aí o Espírito Santo escreve essa carta, usando um filho. E essa palavra chegou até os nossos dias de hoje. Porque quantos estão pensando em desistir, em parar, em retroceder, em recuar, porque estão passando por uma prova. Mas tem algo que vai te consolar nessa noite, que é a palavra. Romanos capítulo 5 fala algo extraordinário. E diz: justificados, pois pela fé, tenhamos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. A paz em Deus pelo Jesus, por quem obtivemos também nosso acesso, fala, acesso, pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. No 3 ele diz: e não somente nisso, mas também gloriemo-nos por quê? Por quê? Sabendo que a tribulação produz a perseverança. Ei, sabe que tribulação é para o crente? Altere-se. Vamos continuar o texto. E a perseverança, esperança, perseverança é experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Fala, eu tenho a unção. Para você chegar ao trono, ao lugar santíssimo, é pelo Espírito. Mas Bíblia, porque ela vai nos ensinando. Romanos 8:26. Você diz: eu não sei orar, não sei pedir. Não se preocupe, gema pelo menos. Fica gemendo. Do mesmo modo também o Espírito nos ajuda. Fala, Ele me ajuda na fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Agora veja a atitude do Pai. Do mesmo modo também o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos como que é. Versículo 27, filho. Versículo 27. E aquele, agora é o Pai, fala o Pai, que esquadrinha os corações, os corações, sabe qual é a intenção minha, ou a minha intenção, é assim que está escrito? Não, leia, sabe qual é a intenção do Espírito, que Ele, segundo a vontade de Deus, o Espírito, segundo a vontade de Deus, não é a nossa, intercede pelos santos. Por isso que chega lá, porque chega do jeito daquele que esquadrinha. Por isso que não é do teu jeito, é do jeito do Espírito de Deus. Aleluia. Tá tribulado, meu irmão? Você vai passar, você não vai ficar nela.
confie, em nome de Jesus, acredite. Deus vai te usar para libertar pessoas da escravidão, da mentira, da religiosidade. Deus vai usar você, Deus vai usar a tua família, Deus vai te usar com sabedoria, Deus vai te usar com graça, Deus vai te usar na unção. Fala comigo. O Espírito de Deus, que é maior do que qualquer coisa ungida, está em mim. Todo mundo vai nessa cidade e vai ouvir essa palavra. Todo mundo nessa cidade vai ouvir essa palavra. Você tem a unção de Deus. A unção de Deus não só está no pastor, está na tua vida. O Espírito de Deus está em você. O Espírito de Deus está em você. O Espírito de Deus está em você. O Espírito de Deus em nós está. Ele é maior que qualquer coisa dessa terra. O Espírito de Deus em nós está. Quem crê? Ele é maior que qualquer coisa dessa terra. Seu nome é grande. Ele é perfeito. Ele somos ungidos do Senhor. Seu nome é grande. Ele é sublime. Ele está aqui neste lugar. Somos ungidos do Senhor. Oh, Espírito de Deus. Senhor, aqui estamos nós, imperfeitos, pequenos, mas sedentos por Ti. E nós estamos aqui agora diante do Teu trono, diante do Teu altar, porque nós cremos no que está escrito na Tua palavra. E cheguemos com confiança diante de Ti. E Te pedimos, muda a nossa história. Muda a nossa vida. Arranca de nós toda a incredulidade, todas as mazelas. Nos aperfeiçoa. Gera em nós os Teus frutos, como está escrito na Tua palavra. Os Teus frutos. Em nome de Jesus. Vem algo para mim fazer um apelo aqui nessa noite. Você que ficou muito tempo aprisionado em coisas de homens, de religião, fez muitas coisas, sacrifícios e mais sacrifícios, pegou muitas bugigangas e outras bugigangas, se ficou aprisionado, e a tua fé sempre é naquilo que é material, não naquilo que é espiritual. Mas o Senhor te trouxe aqui para ouvir essa palavra, e você ouviu, e nessa noite quer sair daqui liberto, liberta, em nome de Jesus. Não se constranja, vai do seu lugar, vem até aqui à frente, por favor, quero orar pela tua vida. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, não olhe para trás. Mas você está aqui, vem até aqui à frente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vem até aqui. E você não precisa trazer dinheiro, você não vai trazer dinheiro, você não vai trazer um envelope com alguma coisa, não. Alguma coisa para você sacrificar aqui, não é a tua vida, é a tua vida. Vem até aqui, filho, vem até aqui à frente, vem aqui em nome de Jesus, nós queremos orar pela tua vida. Nós bendiremos o Teu santo nome, Pai. O Senhor é o centro da nossa vida. Oh Deus. Bendirei o Teu santo nome. Só o Senhor, só o Senhor. Proclamarei o Teu reino, só o Teu reino, Pai.
eu bendirei teu santo nome. Oh Jesus, proclamarei o teu reino. Tu és o centro, tu és o centro, Deus. Tão doce, tão simples, tão puro e fiel, humilde, constante, bondoso, Yeshua, tão doce, tão doce, tão simples, tão puro e fiel. Olha aqui, irmãos, olha aqui para mim, só um minuto, por favor. Tem um amigo meu, um pastor, que vocês conhecem, chama pastor Leandro Reis. E um dia o pastor Leandro Reis chegou para mim e disse: pastor, eu estou enviando uns negócios aí para você fazer uma campanha com o povo. E você vai encher uns vidrinhos, era de sinal de cruz, enche de óleo, e vai fazer uma campanha forte com os irmãos vão abençoar, vão ofertar na igreja. Eu falei: manda esse trem aí, tocar fogo nesse negócio. Toquei fogo mesmo. Ele mandou, chegou lá uma caixa. Aí me nasceu uma nova ideia. Você estava com a gente quando eu mandei fazer, nós compramos 600 e poucos vidrinhos de óleo. Aí nós compramos 600 e tantos vidrinhos, enchemos de óleo, consagramos no culto, demos para os irmãos. Porque pelo menos aí é bíblico, de ungir os irmãos, orar e tal. E toquei fogo naquele negócio, aquelas cruzinhas para encher de óleo. Aí conversei com o pastor Leandro na próxima oportunidade. Deus libertou o pastor Leandro dessas coisas, para a glória de Deus. Ele disse: pastor, eu fui liberto daquilo ali. E a igreja do pastor Leandro era bem pequenininha. Hoje, para a glória de Deus, está uma igreja grande, crescendo a cada tempo. Você não precisa de bugiganga. Ele perguntou: o que você fez com aqueles negócios? Toquei fogo. Filhos, olha para esse telão ali, ó. 1 João 2:20. Preste bem atenção. 1 João 2:20, filho. 1 João capítulo 2, verso 20 diz: ora, vós tendes a unção da parte do santo, e todos tendes conhecimento. Fala: eu tenho a unção. O que é a unção? Fala: o Espírito de Deus. Precisa alguma coisa mais poderosa do que o Espírito de Deus, irmã? Precisa? Pelo amor de Deus. Versos 27. E quanto a vós, versículo 27. Agora, 1 João. E quanto a vós, a unção que dele recebeste fica em vós. Você recebeu, você crê? Agora aqui há uma diferença do que eu estou fazendo do que outros. Outros dizem: você crê, irmã? Eu estou dizendo, não estou pegando nada, estou dizendo da Bíblia. Você crê no que está escrito? Dele recebeste fica em vós. Você crê que você tem o Espírito de Deus em você? E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas. E é verdadeira e não é mentira, como vos ensinou ela, assim nele permaneceis. Agora nele, agora é pessoa. A unção se torna pessoa. Qual o nome dessa pessoa? Cristo, o Espírito Santo. Não é que a Bíblia está dizendo que você não precisa ser ensinado. Deus levantou homens e mestres, também está na Bíblia. Mas você precisa atentar o que eles estão falando. Porque vocês têm como saber se eu estou falando, se Deus está falando por mim, ou se é um demônio aqui. Como vocês podem julgar se eu sou um homem de Deus ou não? Não é pelos milagres. Fala para o teu irmão: não é pelos milagres, é pelo aquilo que nós ensinamos. Porque muitos fizeram milagres. Meu irmão,
Vamos para a Bíblia, pelo amor de Deus. Mateus capítulo 5, versos 22. Preste atenção, irmão. Preste atenção na Bíblia. Crê na Bíblia? Mateus 7, 22. 7, filho, perdão, 7, 22. Mateus capítulo 7, versículo 22. O povo precisa comer Bíblia. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? Expulsavam o quê? Demônios. E em teu nome não fizemos muitos milagres? Eles faziam o quê? Milagres. Versículo 23. Então eu lhes direi claramente: nunca vos conheci. Eles eram conhecidos na terra, mas não era conhecido no céu. Aí Jesus diz: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Não pregavam a palavra, vendiam bugiganga, enganava. Vocês estão entendendo agora? Ninguém mais vai enganar vocês. Nunca mais vocês vão gastar dinheiro em sacrifício por aí com bugiganga. Vocês vão pegar todas aquelas bugigangas que estão lá na gaveta e vão tocar fogo. Fogo! Tem coragem de tocar fogo? Toca fogo, irmã! Toca fogo! E queima os demônios que ali estão. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Senhor Deus, nós declaramos libertação, a restauração. Todo encantamento seja destruído de uma vez por todas, em nome de Jesus. Na autoridade e no poder que há no nome de Jesus, declaramos e profetizamos a libertação. Seja liberta, seja liberto, Espírito Santo de Deus. Senhor, acampa os teus anjos sobre toda a tua igreja, sobre o teu povo, sobre cada família. Enche-os do teu poder. Nós repreendemos todos os demônios na autoridade, no poder que há no nome de Jesus. Todo espírito de engano saia. Senhor, fortaleça o teu povo, fortaleça a tua igreja, sustenta-os em tuas mãos, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Deus abençoe, pode voltar para o seu lugar, volta cantando.